ao mistério de Cristo nesta Santa Missa. E no mistério de Cristo estamos recordando o mistério de Maria, Mãe de Jesus, que é Deus feito homem, e por isso Mãe de Deus. Na encarnação, na história, Mãe de Deus a partir do momento em que o Espírito Santo, por ordem que veio do Pai e do Verbo Divino, pousou sobre ela e ela concebeu. E o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, a Palavra, foi tecido pelo Espírito Santo em sua carne, em todas as suas condições humanas, da carne de Maria. E ao nascer, enquanto encarnado, feito homem, ela foi chamada e entendida como Mãe de Deus. Esta é a fé dos primeiros cristãos e é também a fé das Escrituras. A primeira vez que nós estudamos que Maria é Mãe do Senhor, e esse Senhor se entende o Senhor Jesus, o Senhor Deus encarnado, veio por obra do Espírito Santo que encheu, planificou o coração, a mente e a vida de Isabel, sua prima. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como posso receber a mãe do meu Senhor? Hoje, a Igreja celebra, junto desse mistério, o mistério de Maria. Quando, em 1854, o Papa Pio IX escreveu uma carta declarando Maria a Imaculada Conceição de Maria, concebida sem pecado. Uma fé que já era crida pela Igreja, uma fé que já era vivida pela Igreja, de todas as partes do mundo, de muitas maneiras diferentes. Mas devido ao movimento protestante, que surgiu a partir de Lutero, especificamente, em 1500 aproximadamente, em que a figura de Maria nas Escrituras começou a não ser valorizada à altura do que deveria, a própria Igreja, os seus membros, a partir das pessoas mais simples, começaram a defender a Jesus, defendendo a sua mãe, porque garantia a pureza, a integridade, a mulher cheia de graça de Maria era preservar e garantir a fé recebida que Jesus é o Filho de Deus encarnado, enviado pelo Pai e pelo Espírito para aquela mulher específica que teve uma grande missão diante da salvação da humanidade. Então o Papa, na carta chamada Inefáveis Dei, de 1856, então hoje, 161 anos da promulgação da fé, dizia que o Pai quis, como nos deu o Pai, que nos chamou
Jesus o revelou como sendo nosso Pai, quis também que o seu Filho unigênito, seu Filho único, que dele veio através de Maria, tivesse na terra uma mãe em quem jamais faltasse o esplendor da santidade, o brilho da santidade. Os textos bíblicos que hoje nós encontramos, acabamos de ouvir a sua proclamação, eles vêm fundamentar a proclamação do dogma de muitos outros que estão presentes na Escritura. Por isso o Papa vai dizer nesta carta que por revelação divina ela é a Imaculada Conceição desde o momento da sua concepção. Primeiro momento está a figura de Eva, na primeira leitura de hoje, porque existe na primeira leitura uma promessa de há uma inimizade entre Eva e sua descendência na humanidade e a serpente, personificação do demônio do mal. São inimigos. Esta pode ser tanto Maria quanto a descendência, Maria e a descendência, e quem esmaga a cabeça da serpente é a descendência, Jesus, pelo perdão dos pecados e vencedor da morte, ressuscitando dos mortos pelo poder divino. A serpente teria a cabeça esmagada, mas ela também tentaria, tanto da mulher quanto da sua descendência, da humanidade, ferir o calcanhar. E de fato é assim, né? O mal é traiçoeiro, nos pega de surpresa. O mal é traiçoeiro, ele vem pelo calcanhar, nunca nos enfrenta de frente. Há o inimizade entre nós o demônio, mas também pessoas que fazem questão de ser amigos do demônio e ser inimigo de Deus. Mas quem é que vai quebrar a cabeça da serpente? É aquele que é amigo de Deus e é inimigo da serpente. É aquele que ama a palavra de Deus, que segue a Jesus e não adere ao mal. Então o Papa vai dizer que no passado, na antiguidade, os cristãos chamavam a Mãe de Deus, a toda santa, a inocentíssima, dando ênfase à inocente, a puríssima, toda pura, a santíssima, santa e alheia a toda mancha de pecado, a mais formosa do que a beleza, mais amável que o encanto, mais santa que a santidade, a sede única das graças do Espírito Santo, sempre a exceção de Deus, fora Deus, a mais excelente de todos os homens, por natureza, e até mesmo mais do que os anjos. Por que este privilégio? Por que esta visão das igrejas, comunidades, bispos, padres, leigos e leigas, gente simples, gente letrada? O Espírito de Deus fala pelas comunidades.
se manifesta profundamente. O Papa, então, Pio IX, vai dizer: e para decantarem o céu e a terra, não acharam palavras que lhe bastem. Não há o que dizer, que explique, que esclareça, que diga a grandeza dessa Senhora, escolhida pela Santíssima Trindade para a obra da redenção. Ninguém antes experimentou o que ela experimentou, e ninguém depois dela experimentou o que ela experimentou. É único. Escolhida pelo Pai, escolhida pelo Filho e escolhida pelo Espírito. O Pai a chamou, o Espírito a cobriu com sua sombra e o Filho nela habitou. De uma forma tão íntima que foi tecido no seu ventre materno, até que fosse dada à luz, e a ela se submeteu para ser humanamente educada, inclusive nas orientações da fé. Então o Papa declara esta verdade de fé da Imaculada Conceição de Maria, dizendo: a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi preservada de toda mancha de pecado original por singular graça. Não houve nada igual na história da revelação. Graça e privilégio do Deus Onipotente, porque foi total e única iniciativa de Deus. Ninguém interveio. Em vista, qual o motivo, qual a razão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador dos homens? O dogma preserva o lugar central de Jesus. Quem que é o Salvador dos homens? Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu desta mulher. Mas em vista do seu nascimento, da sua missão de Filho de Deus no mundo de Salvador, ela foi chamada e preservada. E convinha que a mãe que iria trazer o Salvador fosse plena do Espírito de Deus. E isso a Escritura hoje no Evangelho está declarando, no Evangelho de São Lucas, em que o anjo diz a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A expressão grega, cheia de graça, é muito diferente de sentido do que aquilo que a gente fala, que nós falamos em português. Cheia de graça, na língua estrangeira, significa uma pessoa repleta, inteirinha, por dentro e por fora, sem nenhuma parte deixada de fora, plena da presença e da ação generosa de Deus, Pai, Filho e Espírito. Possuída pelo Espírito de Deus, possuída pelo Pai, possuída pelo Espírito, de uma forma tão visível, tão clara, em que o que se manifesta dela é a visão de um menino que se chamou Jesus de Nazaré. Hoje, celebrar o dogma da Imaculada Conceição é nós reconhecermos que Maria, no momento em que foi concebida de Ana e Joaquim, no ventre de Ana,
Deus interveio e a purificou em vista da salvação de Jesus. Quer dizer, ela foi a primeira mulher salva por Jesus na sua obra de salvação por antecipação, para que pudesse realizar toda a obra que Deus devia lhe confiar, passar como modelo e exemplo de toda pessoa dedicada a serviço de Deus, da salvação do seu povo, que é a igreja e da humanidade inteira, se dedicasse a sua vida, tanto nas alegrias quanto nos sofrimentos, para que todos fossem salvos através do seu Filho Jesus. E hoje nós estamos dedicando a nossa devoção e atenção à Nossa Senhora do Monte Carmelo. E aqui em Guardamata, a sua matriz, lugar em que Nossa Senhora é venerada, igreja em que foi o povo que foi educado pelos sacerdotes ao longo da história do tempo, especialmente com a grande influência do Monsenhor Pedro V, conservado pelos padres que vieram posteriormente, sucederam, trouxeram a espiritualidade desse povo, o amor a Cristo e a devoção a Maria. É incrível a experiência que vocês têm aqui, eu que sou novo aqui na comunidade. Dificilmente se vê nas outras igrejas tanta gente que chega meia hora antes da missa, vem para a capela do Santíssimo, senta nesse banco, e muitos nós percebemos que não é simplesmente para reservar lugar, com medo de ficar aqui, mas se coloca em oração, reza o texto, ou faz meditação, ou um costume que deve ser preservado. Uma igreja que trouxe para toda a região um tipo de espiritualidade, de amor a Deus, de amor à igreja, de amor a Nossa Senhora, que atrai pessoas de outros lugares. Então, um santuário, um lugar de peregrinação. Certamente o Senhor Pedro V jamais iria imaginar que a beleza arquitetônica desta igreja e o que ele fez dentro da comunidade, com a adesão da comunidade para se tornar um povo espiritualmente fortificado, fizesse com que esta matriz tivesse o título de basílica, que tem o sentido de casa real, casa do rei, casa do pai e casa da mãe. Um título ligado diretamente ao Papa, chamado de Basílica Menor, e que vocês, vou falar isso como uma pessoa nova dentro da comunidade, têm obrigação de preservar, tanto na espiritualidade quanto na sua matéria. Um título de honra, de grandeza, um título que poucas igrejas no mundo, no Brasil, são pouquíssimas que têm esse privilégio de ter uma igreja com esse título. Eu notei algumas vezes, não sei se eu estou muito certo, porque eu não tenho ainda muito conhecimento das comunidades de vocês, mas vou ser sincero e falar aqui o que eu estou pensando. Em algumas comunidades, quando alguns falavam assim, eu não vou ajudar a basílica, eu vou ajudar a festa do livro, ou não sei o quê, é como se a sua comunidade rural, urbana,
tivesse nada a ver com aquilo que está dentro da vasilha. Tomar cuidado, porque a vasilha é a mãe, é da Senhora, tá? A ela todo carinho, todo respeito, todo cuidado. Ela é a fonte de onde nasceu todas as outras comunidades. É a sede de onde se procede todas as graças. De onde a cabeça de Cristo visível, que é o Pai, o Cristo, estão presentes. Então, o valor que existe de preservar a memória, a presença, a atuação do povo de Guardamar, como graças a Deus já assim veio isso acontecendo, aqui na Basílica. Ter por ela um maior carinho, um maior amor. Porque eu vou dizer para vocês, um pouco de experiência que eu tenho aqui, manter uma igreja dessa não é coisa fácil, é um desafio para o povo da Guardamar e para qualquer administrador dessa igreja. E uma grande responsabilidade. Mas para isso a comunidade precisa continuar forte. Todos precisam ter uma fé inabalável, confiante, ser um povo de intensa oração e de fidelidade a Jesus. Então, continuem não perdendo as celebrações. Continuem com fidelidade a oração do terço todos os dias. Preservem suas comunidades a memória de Nossa Senhora do Carmo. Amem profundamente a Basílica como sede de onde Deus faz brotar todas as graças para todas as comunidades. Ensinem e eduquem as crianças que hoje existem e as que virão através de seus filhos ao amor profundo a Jesus, a Igreja e a Maria como modelo de mãe, de serva, de cristã. Busque uma coisa que hoje talvez fosse a mensagem mais importante que nós precisamos aprender da festa de hoje. Como Maria foi preservada pela graça de Deus de todo o pecado, se tornou pura para servir a Deus, nós também estamos sendo chamados à pureza, a fugir ao pecado, a conhecer a vontade de Deus e a buscar a santidade. Nós também, pelo perdão dos pecados, pelo batismo, pela vivência da fé, a participação na Sagrada Eucaristia, estamos sendo por Deus purificados dos nossos pecados dia a dia, de qualquer momento da nossa vida. Mas nós temos que ter uma adesão total e sem reserva. Principalmente valorizando muito a Eucaristia como banquete do Senhor, onde o próprio Deus é o nosso amigo. Você já imaginou, para encerrar nossa pregação, que o Cristo que você recebe na Eucaristia é o Deus eterno, todo-poderoso, temido e amado, sobre quem todos os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos? É Ele que você pega em suas mãos ou coloca na sua boca e recebe no seu corpo e no seu sangue? Imagine então o valor que é a participação da Eucaristia e da Sagrada Comunhão. E que esse mesmo Deus é quem envia o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Então, buscar nessa Basílica as graças que Deus pode te oferecer. A confissão, a oração, a Eucaristia e a indulgência que hoje vai ser dada
a vocês que vocês devem espalhar por todos os meios possíveis, a todos os cantos desse Brasil e desta região, para que as pessoas acorram nesse Brasil e busquem aqui como peregrinos todas as graças de Deus. E Guarda-Mata pode ser esta fonte de graça, onde Jesus está aqui oferecendo esta graça. Muito bom o engajamento das pessoas, na pastoral dos peregrinos e outros serviços da comunidade que ajudam a sustentar a vida pastoral e que as pessoas se sentem muito acolhidas quando vêm a esta casa. Que Deus nos dê a graça de continuar lutando nessa semana, de continuar tendo um amor profundo por ela, mas também ter um coração com ardente desejo de militar na amizade, na intimidade, na relação e no serviço do seu Filho Jesus. E que Ele nos dê, como deu a Maria, a pureza de coração, o perdão dos pecados e a graça da glória eterna. Vamos então, nesse momento, tomar o nosso folheto, o número 11.